1998. Esse ano é marcado pela França campeã na Copa do Mundo, lançamento do Windows 98 e do MP3 Player, mudação da Google e a Sega lança no Japão seu último console, Dreamcast. Por falar em console, Sony estava no seu auge com PlayStation 1. Vários títulos foram lançados nesse ano para o console e um deles foi importante até hoje para o videogame. Feito por uma das empresas que faz jogos até hoje, e esse jogo é nada mais e nada menos que Sony Computer Entertainment America presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Press start to begin. A produção de Warped começou em janeiro de 1998, com a Naughty Dog tendo apenas 10 meses e meio e um orçamento de mais de 2 milhões de dólares. Para completar o jogo, os programadores Andy Gavin, Steve White e Greg Homme criaram 3 novos motores de jogo. 2 dos 3 novos motores eram de natureza tridimensional e foram criados para os níveis de avião e jet ski. O terceiro novo motor foi criado para os níveis de motocicleta, no estilo de um simulador de direção. Os novos motores combinados constituem 1/3 do jogo, enquanto os outros 2/3 consistem no mesmo motor usado nos jogos anteriores. Jason Rubin explicou que o motor clássico e o estilo de game foram preservados devido ao sucesso dos 2 jogos anteriores, e prosseguiu dizendo que, se abandonássemos esse estilo de jogo, isso significaria que estaríamos abandonando uma proporção significativa de jogadores por aí. Um Z-Buffer, plano arbitrário, foi criado para o jet ski e os níveis egípcios inundados do jogo. Para quem não sabe o que é um Z-Buffer, aqui um resumo: é um tipo de buffer de dados usado em computação gráfica para representar informações de profundidade de objetos no espaço 3D, a partir de uma perspectiva específica. Enfim, continuando, para criar uma sensação completamente fluida para a água nestes níveis, um mapa ambiental que reflete o céu foi colocado na superfície da água. Uma sombra real foi dada ao personagem Crash, a pedido dos produtores da Sony Computer Entertainment, da América, que estavam cansados daquele pequeno disco que os segue. Diferenciá-los dos simuladores de voo, os aviões inimigos foram programados para sair na frente do jogador, dando tempo suficiente para atirar neles, antes que eles virassem e atirassem, em vez de virem por trás do jogador e acertá-los por trás. O sistema das relíquias foi introduzido para dar aos jogadores um motivo para retornar ao jogo após sua conclusão. Ao conceber o companheiro de Coco Bandicoot nos níveis chineses, decidiu-se que era necessário uma criatura fofa e abraçável que se encaixasse no tema chinês. Um panda foi originalmente considerado, mas foi rejeitado devido à sua semelhança com o urso polar, visto em Crash 2. Um filhote de tigre, Pura, foi escolhido como alternativa, ao contrário de suas outras criações. Desta vez, Charles Zembilas, o artista americano que foi designer de personagens e diretor de arte nos 2 jogos anteriores, reprisou seu papel em Warped, recebeu um esboço de um dos artistas da AMD, e foi orientado a usá-lo como modelo para o design do personagem. Além de Aku Aku, eles tinham a ideia de uma máscara irmã, criada como um dos vilões principais do próprio jogo, uma presença que faria o Dr. Neo Cortex se encolher de medo, um vilão mal-humorado, diabólico e psicopata, com um ego inflado, acreditando que é superior a ponto de muitas vezes se referir a si mesmo como o Grande Uka. Uka Uka teve algumas pequenas diferenças em seu design, mais notavelmente, sua barba costumava ser muito menor, tinha diferentes formatos de nariz e múltiplas chamas acima de sua cabeça. Os esboços emocionais, que retratam Cortex implorando por perdão, inspiraram o design e a animação da sequência introdutória cinematográfica do jogo.
Como o enredo do jogo envolve viagem no tempo, foi conceituado um vilão viajante do tempo. Zembilas desenhou os primeiros esboços do personagem, N-Tropy, e o rabisco que ele criou. Naughty Dog descrevia o personagem para ele. Em 22 de janeiro de 1998, o dispositivo vestível de viagem no tempo de Tropy foi concebido no início da evolução do design do personagem. Inicialmente apareceu como uma engenhoca, semelhante a um cinto que apresentava uma leitura digital, exibindo o ano para o qual Tropy pretendia viajar. A máquina do tempo de Tropy, movida a pistão e geradora de poluição, foi feita para refletir sua obsessão doentia pelo tempo. As últimas artes foram finalizadas em 19 de fevereiro de 1998. Os primeiros esboços incluíam elementos como nariz grande, expressão carrancuda e duas barbas, que podem ter sido inspiradas no personagem Fu Manchu, um supervilão, que foi apresentado em uma série de romances do autor inglês Sax Rohmer, começando pouco antes da Primeira Guerra Mundial e continuando por mais 40 anos. Sua pele azul foi sugerida pela Naughty Dog. Zembilas adicionou um dispositivo de viagem no tempo, usado na cintura de Tropy. O display digital, mostrando o ano para o qual ele pretendia viajar, foi desenhado como um mostrador de relógio tradicional. Depois, ao longo de novos esboços, o dispositivo evoluiu para envolvê-lo. Em 12 de fevereiro de 1998, N-Tropy lembrava principalmente sua aparência no jogo final. No entanto, seu traje tinha um conjunto complexo de pistões, engrenagens e outros mecanismos, com a intenção de adicionar absurdo a um personagem de aparência sinistra. Zembilas esperava que elas pudessem ser implementadas como texturas desenhadas, colocadas sobre o seu modelo no jogo. Isso foi considerado muito complexo, então o traje foi ainda mais simplificado. Em seu design final, seu nome é um trocadilho com a palavra entropia, idealizado pelo funcionário da Naughty Dog, Joey Leiby, que solicitou um personagem que o Dingodile fosse um cruzamento entre um dingo e um crocodilo. Zembilas desenhou os primeiros esboços em 4 de fevereiro de 1998. Seu design mudou ao longo do desenvolvimento do jogo, variando de uma aparência mais animalesca para uma aparência australiana. Em certos momentos, o personagem usava alternativamente um chapéu estilo australiano, tinha um cabelo desgrenhado e andava de 4. A Naughty Dog inicialmente queria que Dingodile fosse um personagem que cuspia fogo, antes de Zembilas sugerir dar-lhe um lança-chamas para torná-lo muito mais interessante. Os esboços finais de Dingodile foram desenhados em 12 de fevereiro de 1998. Ao criar as sequências de perseguição do Triceratops nas fases pré-históricas, um lacaio do Dr. Cortex foi inicialmente animado, montando a fera. Sempre que o Triceratops ficava preso, ele debatia o lacaio. Esse lacaio do Cortex, no dinossauro, esteve presente nas primeiras builds do jogo. O assistente de laboratório acabou sendo removido, por razões técnicas. O filhote de tiranossauro, que cresce e monta nos níveis pré-históricos, foi desenhado em proporções de galinha, por Bob Raffey. O tubarão visto nas fases subaquáticas foi um dos primeiros modelos do Power Animator, de Jason Rubin. O modelo foi originalmente construído para o primeiro jogo, mas não foi usado até o terceiro. O jacaré foi outro que teve sua arte conceitual para estar presente no primeiro jogo. Não foi usado até o RPG. O tema Viagem no Tempo ao redor do mundo de RPG permitiu que os artistas da Naughty Dog ultrapassassem os limites impostos pelo cenário, com tema de ilha, dos jogos anteriores. Cada tema tem estruturas e paletas de cores distintas e únicas, para demonstrar o efeito que a cor tem no clima de um ambiente. Esboços de níveis, fases como o da árabe, ou até medieval, foram recoloridos, para alterar a hora do dia, representada do dia para a noite. A Naughty Dog teve como objetivo distinguir visualmente Crash 3 dos jogos anteriores, abrindo o ambiente e permitindo que distâncias maiores fossem visíveis, sem embaçamento ou neblina, para alcançar a imagem de intermináveis colinas e castelos distantes, vistos nos níveis medievais. O nível de detalhe foi levado em conta através da introdução de novas tecnologias no motor de jogo e da mudança na forma como alguns dos elementos de fundo
foram construídos. As texturas mais detalhadas, de RPG, estão localizadas nas fases da tumba egípcia, na forma de pinturas decorativas, para evitar que a imagem de uma rodovia sem fim, nas fases de motocicleta, fosse entediante. Detalhes de beira de estrada, como cactos e postes telefônicos, foram adicionados ao cenário. Além disso, mesas distantes foram adicionadas para ajudar a quebrar o horizonte, para dar algum caráter à rodovia deserta. Postos de gasolina e lanchonetes com serviço completo foram adicionados à beira da estrada, para evocar um sabor da América dos anos 50. A Grande Muralha da China é retratada durante a sua fase de construção para adicionar variedade visual e fornecer obstáculos de jogo. As ideias iniciais para a fase submersa da Atlântida variam de uma antiga cidade romana, em ruínas, a uma cidade submersa, de alta tecnologia de origem alienígena. Os modelos, animações e efeitos sonoros de Baby T estão presentes nos dados da Boneyard, nos prototipos. São builds de versões anteriores do nível, onde Baby T apareceria na área da cratera vulcânica, antes da sequência final de perseguição. O trailer promocional mostra esse segmento. A versão Alpha do jogo existem 94 caixas ao longo da GeoWiz, em vez de 100 no jogo final. No entanto, o contador total da caixa indica 106, deixando 12 caixas desaparecidas, impossibilitando a obtenção da gema da caixa. Essas caixas são um layout remanescente da antiga rodada de bônus futurística localizadas além do final do nível. Um dos esboços mostra Tiny segurando uma rede que ele jogaria em Crash para presumivelmente capturá-lo, enquanto Tiny o atacaria durante a luta. Isso foi cortado provavelmente por ser complexo para programar, de acordo com Charles. Haveria uma variante cortada do macaco, carregando potes. Em entrevista ao co-fundador da Naughty Dog para a revista Next Gen, Jason Rubin mencionou que, apesar dos desenvolvedores terem conseguido incluir praticamente tudo o que queriam, como outro veículo que apareceria nas fases do futuro, algum tipo de dispositivo flutuante a uma prancha de snowboard em que Crash flutuaria. A ideia foi descartada porque jogos com pranchas de snowboard e outras coisas flutuantes eram muito comuns na época, e eles não tinham vontade de copiar essa tendência. Temas de caminhos difíceis foram compostos para quase todos os tipos de níveis, incluindo aqueles que nunca terminaram em caminhos difíceis no jogo final. Os comentários de Josh Mansell parecem indicar que os próprios temas foram compostos independentemente da concepção dos níveis. Ao longo dos anos, Mansell carregou alguns desses temas no site SoundCloud. Durante o desenvolvimento do jogo, Josh Mansell criaria músicas de demonstração a fim de restringir o tipo de sensação e tema que a Naughty Dog queria para a música do jogo. Algumas dessas músicas foram lançadas na página SoundCloud. Uma delas é a música de demonstração para as fases subaquáticas. Isso pode ser ouvido em algumas cenas iniciais de Under Pressure, além de ser usado no tema Warp 1 para a maioria dos prototipos disponíveis do jogo. A luta contra o chefe de Godile contém uma animação não utilizada, mostrando a língua de Crash presa no gelo. Road Crash tinha um nome inicial para Roadkill. Esse nome é para animais que são
nas estradas por carros ou outros veículos. É bem estranho. O lançamento europeu do terceiro jogo foi no dia 11 de dezembro de 1998. Essa versão contém bastante diferenças. Para o lançamento NTSC-U, o logotipo permaneceu inalterado e o título oficial alterado para Crash Bandicoot 3 Warped. Porém, se um determinado idioma for selecionado na tela de título, o nome traduzido nesse idioma, sem o 3, poderá ser ouvido. Várias diferenças físicas, como efeito colateral de reprogramar o jogo para rodar a 25 quadros por segundo. As consequências incluem: Crash corre um pouco mais rápido e salta um pouco mais alto. As demos foram regravadas. Os tempos das relíquias são diferentes. Os tempos americanos são arredondados para o 30º de segundo mais próximo e terminam sempre em 0, 3 ou 6. Os tempos europeus são arredondados para o 25º de segundo mais próximo e, portanto, os centésimos são sempre divisíveis por 4, exceto quando terminam em 2, e nunca são números ímpares. Como resultado, os tempos dos desenvolvedores foram omitidos dos créditos. Demora um pouco mais para pular alguns logotipos no início. As cenas do vórtice são um pouco mais lentas, mesmo que sejam quase imperceptíveis. Uma tela inicial de aviso anti-pirataria, agora exibida antes do jogo começar, semelhante ao lançamento europeu dos jogos anteriores. Você pode escolher um idioma na tela de título, ou no jogo, através do menu de opções. Os idiomas disponíveis são inglês, francês, alemão, espanhol e italiano. Os personagens são totalmente dublados e estão sincronizados até nas vozes, mas os nomes dos níveis permanecem os mesmos. Muitas caixas de Aku-Aku foram transformadas em caixas normais de interrogação, caixas que se transformam novamente em caixas de Aku-Aku se o jogador morrer várias vezes. Quando o cronômetro no modo Time Trial atinge 10 minutos, na versão americana, o relógio desaparece e o nível volta ao normal. Na versão europeia, o relógio congela às 9h59 e 96 e muda de cor para uma cor esverdeada, e o nível permanece no modo Time Trial. Agora há um prompt de confirmação para encerrar o jogo. No menu de pausa, o sprint de pura permanece consistente, em vez de acelerar repentinamente após alguns segundos. Crash agora grita para certas animações de morte, como quando chutado por cabras, capturado por triceratops, levado por pterodáctilos, comido por leões, entre outras. A textura da fonte grande usada como títulos de menu para as telas do cartão de memória e de inserção de nome, agora foi substituída pela fonte pequena padrão, provavelmente para evitar possíveis problemas de espaçamento, com o texto localizado em outros idiomas. O ícone de salvar cartão de memória não está mais animado. A demo do Spyro pede as citações da revista no início. Há demais diferenças, mas as mais interessantes são: o erro em que Crash não dança após derrotar Tiny foi corrigido. Por outro lado, você não poderá mais ouvir o diálogo de Trop depois de derrotá-lo, a menos que volte rapidamente para a primeira plataforma, ou então você será sugado para fora do nível, já que Crash não dança. Um bug que impedia que as estatísticas de nível aparecessem após recuperar um item do Weapon secreto foi corrigido. O ícone do personagem da Sky Crazy também foi alterado apropriadamente, de Crash para Coco. Um bug que teve tempos de relíquia em Hot Coco e Eggpus Rex, assim como Road Crash e Dynamite, respectivamente, foi corrigido. Os assistentes de laboratório magos levam 2 golpes para serem derrotados. Após o primeiro golpe, eles perderão a barba e as vestes, expondo suas roupas íntimas. Isso ainda ocorre na versão USAP japonesa, se você acertá-los com a bazuca, mas caso contrário, eles caem com um só golpe. Fake Crash aparece em Rogue Raid agora. O lançamento japonês foi no dia 17 de dezembro de 1998. Essa versão contém bastante diferenças, iguais da europeia, só que também há coisas exclusivas. A tela de título é diferente. O logotipo é substituído pelo logotipo japonês, com uma animação correspondente, apresentando o globo saltando em direção à tela a partir do fundo. Crash também aparece do lado direito, realizando uma versão estendida de sua dança. A música é substituída pela música tema japonês de Crash, apresentada na maioria da mídia japonesa e material promocional.
associado à série. Ao ter todas as 30 relíquias, como platina, o perfil salvo mostra a cor platina no ícone de quantidade de relíquias, em vez da cor safira. O ícone de Crash, nas estatísticas de nível, foi alterado para uma versão em alta resolução do ícone de vida extra. Quando a Aku for coletado, ele informará ao jogador sobre vários aspectos do jogo, em forma de tutorial, como nos 2 jogos anteriores. Isso não acontece nas relíquias. O rótulo TNT nas caixas delas foi substituído pela imagem de uma bomba, e o rótulo Nitro está escrito em katakana. Crash e Coco agora fazem exclamações em diversas situações, ao andar de motocicleta, jet ski, respectivamente. Pura e Beat também fazem exclamações. Os gigantescos assistentes de laboratório em Double Header têm uma cabeça a menos. A demo do Spyro não está presente. Os tempos são únicos, e os tempos de Safira são geralmente mais fáceis agora. Vídeos bônus são desbloqueados após você derrotar cada boss. Eles podem ser vistos em um menu separado, selecionável na tela de título. O quinto vídeo também pode ser visto ao inicializar o jogo, assim como no segundo jogo, exceto que você deve fazer essa combinação. Novamente, você deve reiniciar seu console após terminar. O jogo adiciona suporte para o Pocket Extension, um periférico exclusivo do Japão, semelhante ao VMU do Dreamcast. Esse dispositivo portátil é conectado através do port do Memory Card do Play 1, apresentando uma pequena tela LCD monocromática e permitindo aos jogadores baixar e jogar minigames. Ao conectar o jogo a um Pocket Extension, um jogo no estilo Tamagotchi, conhecido como Crash Anywhere, pode ser acessado. A versão japonesa possui uma opção adicional na tela de título, que abre um menu com diversas opções relacionadas a este recurso. O jogo é um animal de estimação virtual, com o próprio Crash como animal de estimação. Crash cuida de si mesmo, em grande parte, reproduzindo diferentes animações, em diferentes horários do dia, usando o relógio interno do Pocket Extension, como tomar café da manhã, e escovar os dentes pela manhã, ou ler um livro, e dormir à noite. O jogador pode pressionar um botão para tirar fotos do marsupial, quando solicitado, com o objetivo do jogo coletar fotos malucas das travessuras de Crash. Se o jogador registrar um aniversário, quando jogar pela primeira vez, o Crash comemora seu aniversário. Se você jogar nesse dia, esse é um jogo de ritmo simples, onde o jogador deve pressionar o botão Enter quando as setas atingirem o quadrado. No canto inferior esquerdo, Crash e o Coco dançarão no meio da tela, enquanto interpretações de 8 bits de várias músicas são reproduzidas, incluindo o tema japonês do Crash e músicas de RPG. Quanto mais preciso for o seu tempo, mais pontos você ganha. Perder muitas flechas seguidas resultará no fim do jogo. Existem 7 músicas diferentes no total, algumas delas bloqueadas, até você completar certos níveis em Warped, semelhante às perseguições nas pedras dos jogos de console. Crash está correndo de uma pedra, e o jogador deve usar as setas do teclado para movê-lo para a esquerda e para a direita, e pressionar Enter para pular, evitar obstáculos e coletar maçãs. Existem vários momentos em que o caminho se bifurca. Você recebe uma foto especial no final do jogo, e a foto muda dependendo do caminho que você percorreu. Existem 5 finais diferentes no total. Quebra-cabeça simples de deslizamento de peças, onde o jogador deve deslizar as peças em uma grade para formar uma imagem. Completar o quebra-cabeça fornece a imagem do quebra-cabeça, como uma foto. Os quebra-cabeças anteriores são 3×3, enquanto os posteriores são 4×4.
Aqui você pode ver todas as fotos que coletou. O proprietário de cada foto é anotado. Se você nomeou seu arquivo salvo no RPG, ele usará esse nome, mas se não tiver, dirá apenas Crash com. Você também pode trocar fotos com outros Pocket Extensions, usando a porta infravermelha. Há 88 fotos para coletar no total. Aqui você pode ver seu progresso em seu arquivo salvo do RPG, incluindo o nome do arquivo, sua porcentagem de conclusão, e quantos itens colecionáveis você possui. Você também pode consultar as estatísticas de cada nível, incluindo pontuações mais altas no contrarrelógio. Você também pode revisar os conselhos de Aku Aku, que ele dá durante os níveis na versão japonesa. Você também pode obter alguns complementos e recursos extras no jogo principal, completando algumas tarefas nos minigames, dando a você 5% extras adicionados ao seu arquivo salvo, atingindo até 110% de conclusão. Crash Bandicoot RPG foi aclamado universalmente pela crítica, que notou a alta qualidade em muitas áreas, incluindo jogabilidade, gráficos e áudio. O jogo vendeu 5,7 milhões de unidades em 2002, tornando-se o 10º game do PlayStation mais vendido de todos os tempos. No Japão, o jogo superou as vendas de seus dois antecessores e se tornou o primeiro título não japonês a vender mais de 1 milhão de unidades no país. Johnny Ball Game, da Game Pro, concluiu que o jogo era um forte candidato ao título de jogo do ano para o PlayStation, e que a jogabilidade turbulenta manterá sua cabeça girando por dias. A revista oficial americana da PlayStation considerou o jogo o melhor jogo de plataforma 2.5D já lançado. O Ian McDonald disse que Crash Bandicoot RPG é facilmente o melhor Crash até agora, descrevendo como todos os seus aspectos eram superiores aos jogos anteriores da série, concluindo que o jogo foi mais divertido que já tive com um jogo de plataforma 3D em muito tempo. Mark Koch, da Game Revolution, chamou o jogo de uma enxurrada de coisas boas, e disse que os elementos do jogo se encaixam perfeitamente. Scott Alamariot, do OGame Guide, na época, considerou o jogo tão impressionante de assistir, que você terá que manter uma mão firmemente abaixo do queixo, para evitar que caia no chão. Os gráficos do jogo foram elogiados pela crítica. Johnny Ball Game elogiou os gráficos do jogo como incrivelmente limpos e detalhados, citando água nos níveis de jet ski, como as ondas de aparência mais realista de qualquer jogo de Play 1 que vimos até agora. Randy Nelson chamou o jogo de lindo de morrer, detalhando que as texturas são impecáveis, a animação é de primeira linha, e os efeitos especiais são incríveis. O Ian McDonald chamou o jogo de um dos jogos de PS1 mais bonitos de todos os tempos, citando as animações suaves dos personagens do jogo, paisagens brilhantes e coloridas, efeitos de iluminação lindos, e uma taxa de quadros refrescantemente rápida e estável. Mark Koch elogiou a animação suave de desenho animado do jogo, como topo de linha, superada por nenhum outro jogo, e sua distância de renderização ilimitada, e modelos 3D lindos, como o auge da renderização do PS1. Porém, ele criticou a ausência de animações de morte para os personagens inimigos. Scott Alamariot descreveu os gráficos como inacreditáveis, e disse que tudo é cristalino, colorido, suavemente animado, e extremamente detalhado. O áudio do jogo também foi elogiado pela crítica. Johnny Ball Game disse que o som deixa você animado para tocar, especialmente as batidas de bateria que tocam quando você está avançando em uma fase com a máscara de invencibilidade. Ele também comentou positivamente sobre os outros efeitos de áudio, como a lava fervente, os pterodáctilos furiosos e as locuções malucas de filmes. Randy Nelson ficou grato pela maior diversidade musical do jogo. Em comparação com Crash Bandicoot 2, o Ian McDonald elogiou a música, os efeitos sonoros e as dublagens dos personagens como excelentes e extremamente bem feitas, e observou que a sincronização labial na tela combina quase perfeitamente com a voz. Mark Koch disse que a dublagem exagerada do jogo é como a dos bons desenhos animados, e às vezes até melhor, e citou um aspecto igualmente caricatural na música. Scott Alamariot descreveu a dublagem como qualidade 5 estrelas, e observou que a música
captura perfeitamente as configurações de nível. O sucesso do jogo resultou em seu relançamento para a linha Sony Greatest Hits, em 23 de agosto de 1999, e para a Platinum Range, em 2000. Crash 3 foi um best-seller no Japão, e foi o primeiro título não japonês a receber um prêmio Platina no Japão, pela venda de mais de 1 milhão de unidades. Game Informer o classificou como o 109º melhor jogo de todos os tempos. Fake Crash foi inicialmente criado pela equipe de marketing da Sony do Japão, para um comercial japonês do Crash 2. A Naughty Dog achou tão engraçado que decidiu colocá-lo em Warped, como um easter egg, na versão italiana da cena mostrada antes do 15º nível. O Kauka pronuncia as falas de Cortex, mas pronuncia suas próprias com os lábios fechados. Uma das artes promocionais do jogo é baseada na capa de Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Além disso, os Warp Orbes são baseados nas esferas usadas do Exterminador do Futuro para viajar no tempo, a fonte usada na área do Warp para os números das fases. Litus era na época a fonte de placeholder preferida da AMD. As fases temáticas árabes são baseadas em Agrabah, do Aladdin, da Disney. Os inimigos, que estão com vestes vermelhas e pretas, são semelhantes a Jafar. Os macacos usam roupas roxas, como Abu, e há gênios, em tapetes mágicos, vestindo vestes brancas fofas, como Aladdin, quando ele se transforma no Príncipe Ali. Uma edição muito limitada, com apenas 2.130 cópias produzidas em todo o mundo, é composto por uma luxuosa caixa metálica, com jogo, um CD bônus, com arte de alta qualidade, uma camiseta do Crash, em seu traje de mergulho, um livreto com a história dos jogos, e uma pirâmide decorativa. Crash foi anunciado como tendo cerca de 30 mil quadros de animação no jogo, o que a Naughty Dog afirmou ser mais do que qualquer outro personagem de videogame na época, superando Sonic e Mario. Os níveis egípcios têm hieróglifos que retratam Morgan Dog, o mascote de estimação da AMD. Na época, a forma das relíquias é inspirada no hieróglifo egípcio para Anki, um símbolo do tempo e da eternidade. Cortex usa 3 modelos diferentes ao longo do jogo, o que faz com que seu cabelo mude regularmente de cor. Durante a batalha contra o boss de Tiny, seu cabelo é roxo. Durante as cenas de conversa entre os níveis, ele parece ser azul, e durante a batalha contra o chefe dele, é preto. Jogando esse game depois de tanto tempo, ele continua sendo decente e perfeito. Eu tenho boas lembranças onde joguei esse jogo com meus 3 anos de idade. Dá para notar que ele eleva o gráfico do Play 1 ao máximo, bonito e com detalhes magníficos para o ano em que foi lançado, tirando algumas relíquias de platina para quem gosta de platinar o jogo, e algumas fases que são chatas de quebrar todas as caixas, como o House Coco, bastante fases de veículos que pessoas que se acostumam com Crash a pé não curtem. Ele envelheceu que nem vinho, mesmo que o Crash 2 seja o meu Crash favorito desde então, esse aqui também tem o seu lugar entre os meus jogos favoritos. As músicas, níveis e até mesmo os bosses são marcantes, por isso esse game vale muito a pena jogar. Simples, divertido e para qualquer um que esteja começando a jogar Crash.